Vocês. Bom, acho que faz muito tempo que eu não gravo um vídeo, né? Mas em observância a N coisas que têm acontecido no redor, ao nosso redor, é impossível a gente se manter calado, sabe? Porque o que eu mais tenho visto ultimamente são palavras que distorcem a Bíblia, digamos assim. E há uma preocupação muito grande, em massa, das pessoas hoje em dia em você dizer coisas que agradem mais aos ouvidos, né? Então a gente está ouvindo muitos discursos agradáveis, discursos que enchem o coração e deixam ele quentinho, discursos que são vazios. Se a gente for pegar na Bíblia e analisar os profetas, os discípulos e o próprio Jesus Cristo, eles não falavam palavras que deixavam o coração quentinho, e nem sempre diziam palavras que afagavam o ego. Eles não diziam palavras que agradavam tanto assim os seus ouvintes. Tanto é que todos eles foram perseguidos, né? Se nós acompanharmos as vidas dos nossos profetas, os profetas que a Bíblia fala, a gente não vai achar profeta que o pessoal falava, não, ele tá certo, tá tudo ok, então a gente tem que seguir ele e amém. Não, a maioria dos profetas eram caçados. Elias teve que se esconder. Se eu não me engano foi Jeremias, que ele também foi jurado de morte, porque ele apregoava contra aquilo que as pessoas estavam vivendo, né? Ele falava contra o pecado, ele pregava o arrependimento, falava que as ações do povo estavam sendo contrárias à vontade de Deus. Então, todas as vezes que verdades são ditas, verdades duras, né? As pessoas tendem a perseguir. Por quê? Porque muitas de nós estamos desejosos, esperançosos em receber palavras que só afaguem. Mas quando a gente recebe palavras duras que falam contra as nossas ações, palavras duras que falam contra os nossos pensamentos, os nossos ideais, então a gente acusa e afasta. Então temos ouvido discurso de intolerância religiosa, que os religiosos estão intolerantes, estão preconceituosos, estão isso, aquilo, outro, sendo que não há intolerância religiosa, há intolerância contra o pecado. Nós precisamos, como cristãos, verdadeiramente em Cristo, ser intolerantes ao pecado. Porque Jesus aceita como estamos. Sim, há um chamado para nós em Cristo, que nós não somos santos, perfeitos, inculpáveis e chegar a Deus. Nós chegamos a Ele pecadores, culpados, carregando o peso do nosso pecado, e é Cristo que nos lava, que nos purifica com o seu sangue na cruz. Isso é uma coisa verdadeiro, ok? Mas não significa que porque eu tenho os meus ideais eu vou continuar defendendo. Porque quando eu vou a Cristo, quando Cristo me chama para Ele, eu preciso e eu vou abrir mão dos meus ideais. Porque não é a minha opinião que importa, não é aquilo que eu acho sobre a Bíblia, não é aquilo que eu acho acerca da palavra, não é aquilo que eu levo como ideologia da minha vida, como os meus ideais, como as minhas pregações, os meus desejos, os meus pensamentos, os meus achismos. Porque nada disso importa quando a gente está em Cristo verdadeiramente. Porque Ele nos transforma, modifica a nossa mente a termos a mente de Cristo. Então os discursos de hoje em dia têm sido falhos porque eles têm sido sempre pautados e baseados naquilo que eu acho, naquilo que eu penso, naquilo que eu vejo. E toda vez que eu acho, que eu penso, que eu vejo, é uma visão humana, vendo sobre o prisma completo de todo o universo, com uma visão limitada como a minha. Minha visão humana me limita a enxergar as coisas e ver as coisas da minha forma. Mas a visão de Deus, ela é ampla, porque Ele conhece o nosso interior, quando ele conhece ser. Deus é antes do tempo e Ele é pós-tempo, porque Ele é o Senhor do tempo. Então, Deus, Ele sempre esteve, sempre estará e está. Então, a gente precisa aprender como cristãos que o que eu acho que eu penso é nada perante aquilo que verdadeiramente é. E não existem verdades, existe a verdade. Cristo é a verdade. Ele disse, eu sou a verdade, o caminho e a vida. Então, Cristo é a verdade. Todos os meus achismos sobre qualquer coisa não importa.
porque a verdade vem de Cristo. Então, todas as vezes que a gente vem com discursos dizendo nós, eu, a minha ideia, o que eu acho, o que eu penso, eu não vejo, tudo isso é balela, tudo isso é tão falho e tão pequeno. Porque Deus é muito maior do que tudo isso, maior do que os nossos pensamentos, maior do que as nossas discussões, intrigas. Então eu vi uma pessoa falando, a gente tem que parar de falar sobre preconceitos e pregar o amor. Sim, mas o amor também é verdade. Porque desde que eu ame e não diga a verdade, e não é uma verdade que agrada, porque geralmente a verdade vem com aquela pancadinha que ninguém gosta, mas esse é o maior ato de amor. Então, o maior ato de amor de Cristo é revelar a verdade. Qual é a verdade? É que nós somos totalmente distanciados de verdade. Porque a verdade de Cristo mostra o nosso pecado, revela o nosso eu egoísta, revela o nosso eu pecaminoso. Mas mesmo a verdade de Cristo é a verdade Cristo é a nossa verdade que nos lava, que nos purifica, que nos redime, e que nos faz de novo, nos faz renascer, nos faz viver uma vida dele. Então, muitos desses discursos tem que parar, os discursos têm que parar de ser baseado e pautado naquilo que a gente acha, e tem que ser baseado e pautado naquilo que Cristo é verdadeiramente. E é isso.